Querido Pai, muito obrigado por podermos estar em Tua casa, muito obrigado porque hoje é sábado e podemos estar juntos como irmãos para abrir Tua Palavra. Amém. Quero te pedir que o Senhor possa estar presente com Teus anjos, que o Senhor possa impedir nossa mente de se distrair, que nós possamos estar focados em entender os Teus mistérios. Amém. Peço que o Senhor esteja utilizando a mim, que eu vou estar falando, que o Senhor me esconda atrás da cruz e que o Senhor também envie o Teu Santo Espírito para trabalhar na mente de cada um dos meus irmãos aqui. Amém. Isso eu te peço pelos méritos de Jesus Cristo apenas. Amém. Meu nome é Heber, é um prazer estar aqui, prazer poder conhecer vocês. Alguns eu já conhecia, mas nunca tinha visto. O tema que eu vou estar falando, me pediram para comentar com vocês sobre Esdras 7:9. E se você abrir em Esdras 7:9, vamos abrir Esdras 7:9. Para quem não está familiarizado com nossa forma de estudar, parece até um tema engraçado. Como assim? Alguém vai falar sobre Esdras 7:9? E eu tenho 75 páginas de notas que eu enviei para vocês, eu não acho que eu vou conseguir chegar até lá. Mas se alguém conseguir parar para pensar a quantidade de tempo que a gente vai ficar falando, ou que a gente estaria dedicando a entender toda a luz que sai de Esdras 7:9. Então não é pouca coisa que tem aí. Alguém poderia ler Esdras 7:9? Começou a sua jornada no primeiro dia do primeiro mês, e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Exatamente. Esse verso ele foi muito importante para os mileritas. Esse é um dos versos cruciais para entender por que aqui está 1843 e por que aqui está 1844. A gente vai estudar isso também amanhã à tarde. A história de Esdras ela é muito importante porque ela dá o início da profecia das 70 semanas. E entender corretamente a cronologia dessa história foi essencial para poder marcar a data então, de 1844. Além disso, Esdras ele foi um reformador muito importante, e a história dele é rica de fatos. Ellen White, inclusive, ela aponta para a história de Neemias, ou para o livro de Neemias, que conta também a história de Esdras, como um tipo da obra final. Ela fala que nós temos que ser Neemias hoje para reconstruir os muros e tudo isso. Então é uma história cheia de simbolismo para a obra dos nossos dias. O propósito de nossos estudos vai ser entender a simbologia que traz Esdras 7:9 e como isso traz luz para nós. Eu coloquei na primeira página, não sei se vocês têm aí, Esdras 7:9, Florianópolis é o título do arquivo. Coloquei como um texto introdutório, se vocês quiserem depois ler tudo, como vocês viram o tamanho do documento, eu não vou ler alguns textos a gente vai ser mais curto. Mas alguém poderia ler o primeiro parágrafo, por favor? Onde quer que Esdras, Isso. Onde quer que Esdras atuasse, aí se suscitava um reavivamento no estudo das Santas Escrituras. Mestres eram apontados para instruir o povo. A lei do Senhor era exaltada e honrada. Os livros dos profetas eram examinados, e as passagens que prediziam a vinda do Messias levavam esperança e conforto a muito coração triste e cansado. Exato. A obra de Esdras levava um reavivamento no estudo das Escrituras. E eu imagino que vocês estejam experimentando um reavivamento no estudo das Escrituras também. Eu vejo a evidência disso porque o fato de vocês saberem responder, eu fiquei tão feliz. Nossa, as pessoas sabem as respostas, vocês sabem entender as trombetas. Elas têm isso é algo tão raro no Adventismo hoje em dia, que somos os depositários dessas verdades. Então, isso já são evidências de que essa obra de Esdras tem ocorrido em nosso meio. E que os livros dos profetas estão sendo examinados, e as passagens que prediziam a vinda de Cristo, do Messias, estão trazendo esperança e conforto a muito coração triste e cansado. Bem, a página seguinte é um calendário que ele compara o calendário nosso, que nós usamos, que é o calendário gregoriano, com o calendário caraíta, que é um calendário judeu, que adere à letra da lei, que foi utilizado para poder marcar
as datas do ano de 1844. Ele é um calendário desse ano. Então ele tem os dois juntos. A gente vai chegar a estudar isso no domingo, eu imagino. Mas eu deixei logo nessa página porque ele é uma página fácil de acessar. E o tema que eu quero colocar hoje não é um estudo de Esdras 7:9 ainda, nem é um estudo de como Esdras 7:9 foi importante. Mas sim alguns princípios que são essenciais, que você tenha claro na mente para que você possa entender tudo o que nós vamos ver. Eu imagino que alguns princípios vocês já foram vendo em outros estudos anteriores, mas eu queria, mesmo assim, trabalhar eles hoje devagar, porque eu acho que se vocês saírem daqui com esses princípios firmes, o resto vem sozinho, certo? O primeiro princípio que eu queria estabelecer é que não há acidentes na palavra de Deus. Alguém poderia ler o primeiro texto que está em Educação, página 123, parágrafo 2, que começa: A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Quem quer que possua espírito capaz de apreciar seus ensinos, não poderia ler uma simples passagem da Bíblia sem adquirir dela algum conselho auxiliador. Todavia, os mais valiosos ensinos da Bíblia não serão obtidos como um estudo ocasional ou fragmentado. Seu grande conjunto de verdades não é apresentado de modo a ser descoberto pelo leitor apressado ou descuidoso. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só se podem obter por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. As verdades que irão perfazer o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas um pouco aqui, um pouco ali. Exatamente. Isaías 28:10. Então, para eu entender as coisas mais profundas da Bíblia, eu não posso me contentar com uma leitura rasa, com uma leitura apressada. E a metodologia que eu tenho que aplicar é estudando um pouco aqui e um pouco ali. Certo. Alguém pode continuar? Quando assim descobertas e reunidas, notar-se-á que se adaptam perfeitamente umas às outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros. Cada profecia é uma explicação da outra. Cada verdade é um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar. Cada fato sua significação. E a estrutura completa, em seu plano e execução, dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou moldar tal estrutura, a não ser a que possui o infinito. Educação, página 123. Exatamente. Então, cada princípio tem na palavra de Deus o seu lugar e cada fato sua significação. Então, não tem nada na Bíblia que esteja ali por acaso. Tudo que está ali tem um motivo. Ellen White tem uma outra citação que fala que Deus não fala coisas que não sejam de pouca importância. Então, se Deus deu o trabalho de colocar isso na Bíblia, isso tem algum significado que a gente tem que entender. E a estrutura completa, que entender essas coisas profundas, vão nos dar uma visão de algo que a gente vai reconhecer uma inteligência superior. Porque a gente vai ver como alguém pode fazer tudo isso se unir de uma forma tão harmônica, escrevendo por pessoas diferentes, através do Espírito, em épocas diferentes, com níveis de educação diferentes. Como é que tudo isso pode juntar e formar essa imagem? Então isso dá testemunho de que a Bíblia é inspirada. Não sei se vocês estão familiarizados com as linhas de reforma, eu acho que talvez vocês já estudaram. Para mim essa é uma das evidências claras. Você olha como Deus é incrível, porque como todas essas histórias têm a mesma estrutura. Então você vê que é uma mente infinita que guiou a história e guiou a escritura desse livro. Certo. Próximo texto de Parábolas de Jesus. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade e têm significação mais profunda do que superficialmente aparenta. Todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo Espírito Santo discernirão a preciosidade dessas palavras. Discernirão as preciosas gemas da verdade,
embora sejam tesouros encobertos. Exato. Então, todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. E eu acho que Esdras 7:9 é muito despretensioso. É algo que você passa e não parece que seja algo que tenha algum tesouro escondido ali. Mas essas palavras têm uma significação mais profunda do que superficialmente aparentam. Um exemplo disso, vamos utilizar esse princípio para estudar uma história bíblica agora. Vamos para Gênesis 14, 18 a 20. A gente vai ver essa história e a gente vai utilizar alguns outros princípios para estudar essa história, não simplesmente de que cada fato tem sua significação. A gente vai estudar junto ela rapidinho. Na verdade, eu só vou tirar alguns pontos. E aí nós vamos ver como um profeta interpretou esse texto depois. Que é uma história que parece que não tem grandes coisas, mas ao lermos, a gente vai ver que quantidade de informação foi tirada de um texto tão pequeno. Gênesis 14, 18 a 20. Quem poderia ler? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu Abraão, disse. Até o 20. Exato. Então temos pão de vinho, rei de Salém, um sacerdote. O nome dele é Melquisedeque. E Abraão dá dízimo, recebe dízimo para ele, de Abraão. Esses são alguns dos elementos. Abraão. Pão e vinho te faz lembrar de algo, não me imagino. Isso deve simbolizar alguma coisa. Ele é um rei e sacerdote ao mesmo tempo. Quem é rei e sacerdote ao mesmo tempo? Quem tem esse cargo? Jesus. E ele também traz pão e vinho. E ele, vamos ver então o que Paulo comenta. Vamos a Hebreus. Vamos ver a quantidade de informações que Paulo tira dessa história. Ele tira mais informações, inclusive, do que das que eu coloquei. Hebreus 7, versos 1 a 3. Eu quero que espero que a minha ideia ao ler isso é que vocês vejam que cada fato nessa história tem sua significação, que não está por acaso isso aí. Hebreus 7, 1 a 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Exato. E o 4 ainda comenta sobre ele ter recebido dízimos de Abraão, porque Abraão é o pai dos levitas. E depois ele começa a comentar sobre como esse sacerdócio é maior. Então ele tira uma lição disso também, de receber dízimo de Abraão. Outra lição que ele tira é acerca do significado do nome dele. Ele fala, olha, por interpretação, quer dizer que ele é um rei de justiça e um rei de paz. Então ele está... Do simples nome que tem esse personagem bíblico, ele fala, olha, isso quer dizer isso. Do simples fato de não ter uma genealogia dele aparecer de repente e sair de repente, não fala, olha, ele morreu disso, ou ele vem de tal ordem. Simplesmente ele fala, olha, isso quer dizer que ele está apontando alguém que não tem começo nem fim. Então são fatos que parecem... uma leitura despretensiosa. A narrativa de Gênesis 14, não sei se vocês conseguem ver isso. Ela não parece que tem tanta profundidade, mas Paulo, ao ler isso, ele conseguiu ver que isso era um tipo de Cristo. Me seguem? Ok. Bem, próximo princípio que eu quero colocar é que o julgamento começa pela casa de Deus.
Eu coloquei 2 textos que nós não vamos ler. Eu quero que a gente já vá direto para 1 Pedro. O primeiro dele, eu vou refrescar a memória de vocês, era a profecia das 70 semanas. Porque esse princípio, entendo que um dos fundamentos dele está aí. As 70 semanas, elas são cortadas dos 2.300 anos. Então a gente tem aqui 1.810 dias. E aqui 2.300. Esse primeiro período, ele foi dado para quem? Para o povo de Deus. Exatamente. Para o povo de Deus. Para a casa de Deus. E aqui foi dada para o mundo. Para os gentios, que são as nações, o mundo. Então, se a gente fosse ler, as 70 semanas elas começam falando sobre a reconstrução e terminam falando sobre a destruição de Jerusalém. É um pouco até antagônico. Que começa falando de algo que parece que é bom para Jerusalém e no final e vai ver o assolador com a destruição. Então, esse período foi um período de oportunidade para o povo de Deus. Eles já haviam sido cortados do pacto antes, na época de Manassés, eles já tinham sido, não eram mais... a aliança não ia se cumprir da forma que era a forma inicial de Deus, ou seja, eles já estavam num período de espalhamento, mas Deus ele dá para eles um período de graça para que eles possam cumprir as profecias messiânicas. Então, nesse período há uma visitação para que aqueles que são sinceros possam ser salvos e logo o evangelho passa para o mundo. Certo? 1 Pedro 4,17. Eu tinha colocado nas notas o texto de Atos 3 para mostrar que antes disso o evangelho não tinha sido pregado para os gentios. Mas vamos para 1 Pedro. Que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem de nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Exato. Então, está na hora de começar o juízo e começa pela casa de Deus. Então, existe uma sequência no juízo. Deus é um Deus de ordem. Então, quando ele vai julgar, ele começa pela sua casa e depois ele vai para os que têm menos luz. Romanos 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Exato. Então, primeiro do judeu e os gregos, eles são tipo do mundo. Capítulo 2, versos 5 a 9 também. A segunda a tua dureza, e teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira, e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Exato. E o 10 também fala, honra e paz a todos, primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, a tribulação e a angústia vão vir primeiro para o judeu e depois para o grego. A glória, a honra e a paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, é sempre essa ordem. Primeiro para o povo de Deus e depois para o mundo. Isso é importante para nós hoje, porque quem é o povo de Deus hoje? Somos os adventistas. Então, o juízo vai começar conosco. A porta da graça se fecha primeiro para nós e depois para os demais. Para o mundo. Ok.
a história se repete. Eu acho que talvez esse conceito já foi bem batido, mas vamos para Eclesiastes 3, 14 e 15. A Luísa deu um exemplo, incluso, de como a história se repete no estudo que acabamos de ver. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é, já existiu, e o que há de ser também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. Exatamente. Então, o que é, já foi. Já aconteceu antes. Então, as coisas que são, que é o presente, o que aconteceu? Já foi. Foi. E as que serão, também. Então, é sempre o mesmo. Eclesiastes 1, 9 a 10, vai falar sobre isso. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Exato. Eu coloquei para leitura nas notas, basicamente todo o capítulo, até o verso 15, eu acho. Que a ideia era ver que ele estava falando também de eventos naturais. Ele fala que o sol sempre nasce e se põe, de que assim como a água flui. Isso é interessante por quê? Porque Deus, ele faz parábolas de como ele salva Israel utilizando, por exemplo, os elementos da natureza. Então ele fala, quando eu tirei Israel do Egito, eu estava plantando uma vinha. Acho que isso é algo conhecido. E quando você vai plantar algo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Preparar a terra. Então, a primeira coisa que você faz é preparar a terra. Isso aqui seria uma enxada, preparando a terra. Depois, o que você faz? Você lança a semente. Lança a semente. Depois que você lançou a semente, o que você vai fazer? Aí vem a chuva. Inclusive, na época judaica, a chuva vinha primeiro pequena. Aí, quando a planta estava maior, até que ela ficava... Essa chuva maior, inclusive, era para deixar a planta com o fruto maduro. E aí, quando o fruto estava maduro, você vinha com que ferramenta? Com uma foice. Para colher. Se você quer plantar de novo agora, o que você vai fazer? O mesmo. Quando Deus está reformando o seu povo, Ele utiliza esses exemplos. Se Ele vai plantar de novo Israel, ou se Ele vai tratar de novo de levar salvação a Israel, Ele vai usar o mesmo processo. Ele não vai vir dessa vez primeiro com a foice, e depois Ele vai vir com a enxada, e depois Ele vai regar. Não faz sentido. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Uma outra parábola é a parábola do casamento. Que Deus está se casando com o seu povo. Quando você vai casar alguém, você vai se casar com alguém, se você não conhecia a pessoa, você estava em ignorância com relação a ela, igual aqui antes a terra estava cheia de espinhos, você tinha que preparar antes a terra. E você começa a conhecer a pessoa. Você vai conhecendo cada vez mais a pessoa, isso seria um aumento de conhecimento acerca da pessoa. Até que você formaliza algo, certo, vamos nos casar. E aí vem o casamento. Aí você tem que fundamentar bem o seu casamento. E bom, e aí segue. É sempre o mesmo. Não muda. Então todas as vezes que Deus vai operar para salvar seu povo, é sempre da mesma forma. A gente vê isso pela natureza e isso pela Bíblia também. Certo? Ok. Próximo ponto. Coloquei como a nova revelação por parábolas. É um texto um pouco largo, a gente vai saltar algumas partes. Mas alguém poderia começar a ler todo o primeiro parágrafo? No ensino de Cristo por parábolas, é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo, para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos, tomou Cristo nossa natureza e habitou entre nós. A divindade foi revelada na humanidade.
A glória invisível, na visível forma humana. Os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus se revelou na semelhança do homem. Assim era nos ensinos de Cristo. O desconhecido era ilustrado pelo conhecido. Verdades divinas por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. Parábolas de Jesus. Exatamente. Eu achei tão profundo esse texto quando eu li, porque fala de que as parábolas em si eram um símbolo da obra de Cristo. Porque, ou seja, Cristo utilizava coisas naturais para falar de coisas divinas. Então ele mostrava como as coisas terrenas ocultavam lições divinas. E ele era isso, porque ele era um ser divino oculto num corpo terreno. Então as parábolas são, em essência, um tipo de Cristo. Eu coloquei no título, inclusive, desse princípio, logo 2AM, que quer dizer segunda mensagem angélica. Eu coloquei em inglês, seria 2MA. Por que isso? Porque a segunda mensagem angélica está relacionada com parábolas. Nós vamos ver isso. Quando a segunda mensagem angélica chegou, vou dar um exemplo, chegou na história milerita, o que eles tiveram que entender é que eles estavam no tempo de tardança, a gente vai estudar isso, e o tempo de tardança é justamente entender a parábola das 10 virgens, entender Abacuque 2, entender tudo isso. Então o que eles tiveram que fazer era entender parábolas na segunda mensagem. A primeira mensagem angélica, por exemplo, fala: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vindo a hora do seu juízo. Isso é algo... Está falando de um juízo que de fato vai vir. Agora a segunda mensagem angélica usa uma parábola, porque fala: caiu Babilônia. Não é algo que aconteceu literalmente, é uma parábola. Outro motivo de por que a segunda mensagem angélica são parábolas é que Ellen White diz, no texto, eu anotei aqui, em Primeiros Escritos, página 259, parágrafo 1 e 260, parágrafo 1, Ellen White comenta sobre como a primeira mensagem era tipificada por João Batista, e ela logo comenta que a segunda mensagem angélica é tipificada por Cristo. Ela não utiliza essas palavras. A forma que ela fala isso é a seguinte, vou comentar para quando vocês lerem, vocês entenderem. Ela fala: os que rejeitaram a primeira mensagem angélica não puderam ser beneficiados pelos ensinos da segunda. E no parágrafo anterior ela falou: os que rejeitaram a mensagem de João Batista não puderam ser beneficiados pelos ensinos de Cristo. E ela continua mais coisas falando sobre a terceira e sobre o Pentecostes. Então ela está fazendo vários paralelos entre a história de Cristo e as 3 mensagens angelicais. Então Cristo, ele é um tipo da segunda mensagem angélica. João Batista da primeira. Certo. Vamos descer agora para o último parágrafo. Vamos começar do negrito final, que diz: não somente a natureza. Antes disso, enquanto vocês se localizam, não queria esquecer de algo. É de que o que as parábolas fazem, a nova revelação que vem pelas parábolas, é você entender que a Bíblia está viva, é uma palavra viva. E é isso que Cristo mostra, inclusive. Cristo é a palavra viva. Quando os mileritas entenderam as parábolas, eles viram que Mateus 25 estava falando deles. Ou seja, eles eram personagens da Bíblia. Eles entenderam que a tardança de Abacuque falava deles. Eles estavam sendo antevistos naquela história. Então, ao estudarmos Esdras 7:9, que está intimamente ligado com parábolas, a ideia é que ela abra a Bíblia de tal forma que quando você leia a Bíblia, você vê: isso está falando de que eu tenho que fazer isso. Ou isso está falando de que tal coisa vai acontecer. Porque é exatamente isso. Isso vai te ajudar a ver como a Bíblia está viva e ela dita tudo o que acontece ao nosso redor hoje. Certo. Alguém pode começar a ler do último negrito? Não somente a natureza. Não somente a natureza, mas o serviço sacrificial e mesmo as sagradas escrituras, dados todos para revelar a Deus, foram tão truncados que se tornaram um meio de ocultá-los. Cristo procurou remover aquilo que obscurecia a verdade. Veio tirar o véu que o pecado lançara sobre a face da natureza. E desse modo trazer à luz a glória espiritual que todas as coisas foram criadas para refletir. Suas palavras focalizaram sobre aspecto novo as lições da natureza, bem como as da Bíblia, e as tornaram uma nova revelação. Exatamente. Então, entender as parábolas vai fazer com que tanto a natureza quanto a Bíblia se tornem uma nova revelação. Por exemplo, a gente acabou de comentar sobre
essas coisas da natureza. O casamento é algo da natureza. E o crescimento das plantas é algo da natureza. Mas isso, na verdade, está falando de como nós somos salvos. Então, entender isso, nós poderíamos, de fato, colocar, por exemplo, aqui é a obra do arrependimento, aqui é a obra da santificação. Nós poderíamos agarrar todos esses elementos da natureza ou de um casamento e aplicar para a nossa salvação. Então, isso vira uma nova revelação da verdade bíblica. E isso vai ocorrer também com a Bíblia. Por exemplo, Esdras 7:9 é importante para nos orientar acerca do verdadeiro fim de 1844, mas ele também vai abrir luz igualmente importante para nos orientar em nossa época. Então, traz nova revelação. Ok. Próximo ponto, ele está conectado com isso, é acerca da plenitude dos tempos e o tempo do cumprimento de toda a visão. Gálatas 4:4 é o texto que usa o termo plenitude dos tempos. Alguém pode ler? Gálatas 4:4. Mas muito à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Exato. Se vocês estão familiarizados com as linhas de reforma, toda linha de reforma começa com um tempo do fim, que seria logo depois das trevas. Esse nome, tempo do fim, ele vem dessa profecia que termina em 1798. Ele é tirado daí, da história milerita, e a gente traz ele para as outras linhas, para a história de Noé, de Moisés. Não é que tem o tempo do fim marcado por um texto bíblico ali, mas sim por tipologia. Para mim, um dos termos que traduz muito bem o tempo do fim seria a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos seria o momento ideal para você plantar, vamos colocar assim. É como se acabou o inverno, está começando a primavera. E aí chegou a hora de você fazer todo esse processo. É o momento onde Deus vai atuar de forma especial. Então, sempre que começa esse processo, seria uma forma de a gente dizer a plenitude dos tempos. A gente vai ler alguns textos, porque quando chega a plenitude dos tempos, ocorre o cumprimento de toda a visão, que aparece em Ezequiel 12. Ezequiel 12, 21 a 23. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que proveito é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: dilatam-se os dias e falha toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e não será mais usado em Israel, mas dize-lhes: estão próximos os dias do cumprimento de toda a visão. Exatamente. O que eu quis colocar aqui, a gente vai estabelecer isso melhor, é que chega um momento em que toda a visão vai se cumprir. As pessoas estão falando, a visão não vai se cumprir, está tardando, todo mundo começa a falar, olha, Jesus não vai vir, e aí chega e toda a visão se cumpre. A gente vai ler um texto de Ellen White, que acho que é o primeiro capítulo. Não, acho que o capítulo se chama Plenitude dos Tempos, um desejado de todas as nações. Se vocês veem aí, é o próximo texto que começa, vindo a plenitude dos tempos, ela está citando Gálatas 4, que é o que a gente acabou de ler. Alguém pode ler, a vinda do Salvador foi predita? A vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento, e todavia ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo do seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou, cessaram as vozes dos profetas.
A mão do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Exato. Então, chegamos no momento em que isso está se cumprindo. Eles estão falando, olha, está tardando e vai se prolongar toda a visão. O Messias não vai vir por agora. Alguém pode continuar o texto? Mas, como as estrelas... Mas, como as estrelas, no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de peregrinação dele seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Contra esta palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Exato. Aqui ela inclusive utiliza a história do Êxodo para mostrar como, quando chega o momento, o que tem que se cumprir, se cumpre. Podemos continuar, que aí ela vai inclusive utilizar o termo maduro, que é o que é bem significativo. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos, até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias, desejado das nações, 18. Página 18. Certo, então, quando chega o momento correto, a plenitude dos tempos é o momento em que o mundo se acha maduro para que esses eventos ocorram. A forma como a gente entende isso, aqui ela deu alguns sinais de que o mundo está sobre uma única língua, o conhecimento pode se espalhar rápido. Se a gente fosse estudar mais, ela ia apontar inclusive para as profecias de Daniel. São as profecias de Daniel que te ajudam a marcar o momento em que toda a visão se cumpre. Nós vamos ver mais um texto que fala sobre a história milerita e quando esse mesmo verso de Ezequiel 12 se cumpriu também. A gente vai saltar o primeiro parágrafo, eu vou dar uma contextualizada. Ela comenta quando esse diagrama aqui foi publicado em 1842, o diagrama que marca a data de 1843. E ela fala que eles entenderam que havia uma tardança. E o próximo parágrafo vai falar de um outro texto que também foi de conforto para eles, que é o que fala justamente de que a visão parecia tardar, mas na verdade toda a visão ia se cumprir. Alguém pode ler? Foi também fonte de encorajamento. Foi também fonte de encorajamento e conforto aos crentes uma parte da profecia de Ezequiel. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será diferida. Os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias e profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. Exatamente. Vamos para Provérbios 29, 18, e ali vai nos ajudar a entender o que visão quer dizer. Que a gente vai utilizar linha sobre linha, a gente vai quebrar esse verso para que a gente possa entender o que quer dizer cada elemento. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa palavra profecia é a mesma palavra visão
que aparece também em Ezequiel. Algumas traduções dizem visão, inclusive. Onde não há visão, o povo perece. Então, onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas, que guarda a lei é feliz, não? É feliz que fala? Bem-aventurado. Eu vou botar feliz, que eu escrevo menos. Então, corromper está relacionado com feliz. Ele está repetindo e ampliando, mas ele está fazendo uma comparação para que você consiga entender algo. Ele fala, olha, quando não tem profecia, a pessoa vai se corromper, aquele povo vai se corromper. Mas o que guarda a lei, ele é feliz, ou seja, aquele que segue a profecia, que segue o que está escrito, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Então, a lei, e com isso eu entendo que se refere a toda a Bíblia, toda a revelação, está paralelo a toda a profecia. Então, a visão. O que eu quero dizer para vocês é que o sentido óbvio do texto é que você tem que seguir toda a Bíblia, toda a revelação. Mas outro, de que a profecia está paralela ou visão está paralela à lei. E como isso se aplica aqui? De que chega nesse momento, toda a revelação da Bíblia está se cumprindo, de alguma forma, aqui. E a gente vai ver que foi justamente isso que ocorreu quando chegou a plenitude dos tempos, na época de Cristo. Vamos para Lucas 24. Versos 25 a 27. Então ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Exato. Vamos utilizar o primeiro princípio que a gente definiu hoje, de que cada palavra tem seu significado. Então, começando por Moisés e por alguns profetas, é o que está falando? Não, por todos. Por todos. Então, todos os profetas estavam falando do tempo de Jesus. E ele mostrou como a Bíblia toda estava apontando para aquele momento da história, para o momento para a plenitude dos tempos. É como se a Bíblia tivesse escrito, olha, eu estou escrevendo para que quando aquelas pessoas estejam vivendo, elas consigam entender a história que elas estão e possam tomar as decisões corretas. Verso 44 do mesmo capítulo. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Exato. Então, tudo que dele está escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os salmos estão falando também. Vamos para Atos 3, versos 22 a 44. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Exatamente. Então, todos os profetas, desde Samuel até em diante, ou seja, primeiro ele falou de Moisés, e aí Samuel é quem escreve o livro de Juízes, se eu não me engano de Ruth também, e depois aí Samuel, e aí vem Reis, e todos os livros seguintes falam acerca da época de Cristo, falavam dos dias em que eles estavam vivendo. Então, espero que tenha ficado claro o ponto que eu quero fazer, é de que toda a Bíblia estava se cumprindo na plenitude dos tempos, toda a visão, toda a lei estava se cumprindo naquele período. Por exemplo, Cristo, quando ele fala para os judeus, fala, maná, a gente quer comer o maná, a gente quer comer pão, porque Moisés deu para eles o maná. O que Jesus fala? Olha, vocês não entenderam. O maná, a função do maná é apontar para mim. Se você está atrás do maná literal e não do maná espiritual, que é o maná que sou eu,
Você não está lendo a Bíblia direito, você não está sendo capaz de tirar a lição verdadeira, que a função de todas as histórias da Bíblia são apontar para Cristo e para a obra que Ele está fazendo. Quando Ele fala para Nicodemos, se você quer nascer de novo, você tem que... O que você tem que fazer? Primeiro, se você quer ver o reino, você tem que nascer de novo. E aí Ele fala, como é que pode alguém nascer de novo? Ele fala, olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, eu também tenho que ser levantado. Então Ele aponta, olha, se você quer ver o reino, você tem que entender como que a Bíblia, como que aquela serpente está falando de mim, como a lei inteira está se cumprindo agora e vai se cumprir na minha vida. Toda a Bíblia aponta para a obra que o Messias está fazendo. Os estudos da Luísa vão mostrar acerca do período de que nós estamos já no julgamento dos vivos. Ela fala claramente de que o julgamento começa pelos mortos, não os mortos do milênio, outros mortos, e que ele passa para os vivos. Parte do que as trombetas mostram é isso. Nós temos que seguir o que Cristo está fazendo no santuário. Essa é a nossa função. E ela fala que ela não tem como saber o tempo, mas ela nos dá um evento que nos permite entender quando esse momento passa. Em todas as histórias, quando havia um trânsito, uma mudança da obra do Messias no santuário, isso foi anunciado para que as pessoas pudessem se preparar e pudessem viver de acordo com essa obra. A função de toda a Bíblia é mostrar a obra que está acontecendo agora no Santíssimo e como nós devemos nos relacionar com essa obra, a obra que Cristo está fazendo. Toda a visão está se cumprindo hoje também para que nós possamos identificar isso, viver de acordo e tomar as decisões corretas. Eu termino hoje por aqui, faltam 2 princípios, 2 ou 3, mas eu acho que é um ponto oportuno para terminar. Eu fiz mais essa linha aqui, não expliquei. O que eu quis colocar aqui é simplesmente um molde, porque depois que nós terminarmos de estudar Esdras 7 e 9, eu não vou terminar de estudar Esdras 7 e 9 com vocês, mas depois que eu colocar uma estrutura, uma base, eu espero que depois vocês possam continuar com a Mari, com a Laura. Vai chegar um ponto em que toda a Bíblia vocês vão conseguir colocar na nossa história atual, com eventos que ocorreram, ou vocês vão poder ter capacidade de ter visão profética de ver tal evento que foi profetizado ou que foi prefigurado em tal história da Bíblia está por ocorrer e como eu tenho que me preparar e qual é a minha vida em função disso. Para que a Bíblia então seja uma palavra viva que oriente sua vida hoje, não somente de forma moral, por assim dizer, mas de uma forma espiritual, uma forma profética. Certo? Eu termino por aqui. Depois a gente pode tirar algumas dúvidas. Amanhã, à tarde, no sábado, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Amanhã de manhã, inclusive no sermão, a ideia é comentar um pouco sobre o título, Achamos o Messias, e por que esse título. Tem a ver com tudo isso também, acerca de como entender. Vai ser algo mais básico, vão ser mais textos. Não vai ser tão teórico assim, mas acho que vai ser enriquecedor, inclusive, para a gente entender os temas que a gente está vendo à tarde. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por podermos viver nesses tempos em que estamos vivendo, Pai. Amém. Muito obrigado porque o Senhor ha enviado luz para nós, porque Cristo morreu e Ele é digno de abrir o livro para que nós pudéssemos receber Tua revelação, Pai. Amém. Que nós possamos ser beneficiados pela obra de intercessão que ocorre agora no Santíssimo, para que nós possamos aperfeiçoar um caráter à semelhança do de Cristo, Pai. Não há poder em nós para vivermos à altura disso, mas nós agradecemos a concessão especial da chuva serôdia que o Senhor nos está dando agora. Que nós possamos receber a verdade de tal forma em nossa mente que nós nos tornemos inabaláveis em Ti. Muda nosso coração, pois isso nós não podemos fazer, mas ajuda-nos a decidir estar do Teu lado sempre. Ajuda-nos esse final de semana que receberemos tanta informação, a tomarmos decisões sinceras e profundas contigo, para que nós não simplesmente recebamos a verdade como uma teoria, mas de coração, e assim sejamos transformados, Pai, pois jamais brilhou tanta luz sobre a terra como a que está brilhando agora. Amém. Que nós possamos ser beneficiados por essa luz desse anjo glorioso. Isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.